dentro dessa palestra, daqui a pouco a gente volta para o início dela, mas um recorte apropriado para esse momento diz assim: vagamente e de forma geral, vocês se dão conta das suas atitudes negativas, destrutivas e de suas más intenções. Vou repetir. Vagamente e de forma geral, vocês se dão conta de suas atitudes negativas, destrutivas e de suas más intenções. Mas isso não é suficiente para que o trabalho de transformação ocorra. Já disse inúmeras vezes que, em primeiro lugar, é necessário perceber por inteiro as negatividades em todos os seus detalhes. Devem superar o medo e a vergonha que sentem delas. Devem parar de escondê-las e de camuflá-las. Devem renunciar a encobrir suas faltas e seus defeitos, bem como deixar de lado a autoculpa exagerada. O que é necessário é simples e honestamente admitir a força ilimitada das atitudes perversas, tanto quanto a força de todos os seus detalhes insignificantes. Já lhes disse repetidamente que apenas assim poderão libertar-se. Então é esse o convite, da gente perceber como, Cássia trouxe aqui o exemplo. Eu nunca tinha me autorizado a sentir tanta raiva de alguém. E quando eu me vi agora, parecia que era permitido. Diante dessa, que eu tinha uma justificativa para ter ódio. Veja bem, como é sutil o engano. E aí eu passo a alimentar posturas que vão trazendo vibrações e encontrando parcerias e comunhões que vão acumulando, que vão criando, somatizando, que vão trazendo uma energia para o planeta, que vai encontrando às vezes mentes mais frágeis que vão passar essa energia para o plano material de uma forma prática. Que acaba gerando medo que não existe, um medo, está todo mundo com medo e com ódio. Mas pouca gente se responsabiliza por isso. Como que eu financio isso? Como que eu alimento essa situação? Então aqui ele está dizendo, é de forma muito superficial que a gente se dá conta dessa nossa negatividade. A gente precisa ir mais profundamente, com uma honestidade maior para poder assumir. E quando então eu assumo e vejo, honestamente, eu tenho a chance de transmutar isso, de acolher isso e de mudar a rota. Mas enquanto eu não vejo, eu acho que é normal, eu acho que é justificável e sem perceber. Eu estou colaborando para que aquilo que eu menos queria que acontecesse. Então são momentos em que é pedido a cada um de nós muita atenção e muita vigilância. Qualquer palavra nesses tempos, elas parecem minadas. Parece um estupim. Hoje eu mandei uma mensagem para o meu amigo e a mensagem não tinha um conteúdo partidário, não tinha mesmo. A mensagem só falava assim, gente, vamos tomar cuidado, a mensagem era assim, vamos tomar cuidado com as notícias falsas. Tem muitas notícias falsas, a mensagem era só essa. Ela recebeu, ela não leu e começou a me xingar. Que eu não mandasse aquilo nunca mais para ela, que eu tenho horror a tudo isso.
que ela achava que eu estava defendendo um partido mandando essa mensagem. Ô Matheus, você lembra de uma palestra que você deu a respeito do boato? Que as pessoas entravam em pânico, assim, por causa de uma coisa que possivelmente pudesse acontecer e que não aconteceu, mas aí aquele negócio instalava, e aí assim, isso ia se retroalimentando até que as pessoas, tipo assim, faltavam querer matar a outra por causa de um galão de gasolina, entendeu? E sempre que nem tava faltando gasolina. Verdade. Então, assim, e uma coisa que um dia desses eu fui na igreja e o cara falou que, assim, as pessoas, muitas das vezes, elas supervalorizam o grau de ofensa delas, porque a gente assumir a nossa própria negatividade, que é o que você fala, aceitar, que a gente tem esses sentimentos ruins dentro da gente, é muito difícil. Só que quando a gente se justifica através do outro, a gente se permite agir de maneira negativa, que a gente fala assim, não, eu vou agir negativamente porque o outro, tipo assim, me incitou a isso. Sim. Como se isso nos legitimasse a negatividade, né? E aí o que eu vejo hoje é que foi uma negação generalizada de toda a população, de uma não responsabilização generalizada, e hoje o que há é justamente um vômito da negatividade de maneira generalizada também, sabe? Então, isso na psicologia a gente chama de projeção. Né? A gente projeta fora, né? Por dificuldade justamente de estar assumindo isso. Então, cada um que consegue dar um passo para assumir a sua negatividade é mais um que se desarma. É menos força para essa indústria do ódio. Né? Vocês não imaginam a atmosfera espiritual que está no nosso país agora. O clima espiritual que está no nosso país agora é negro. Mas é negro não é por causa de um ou de outro, é por causa justamente do tanto. Né? O Brasil nunca exalou tanto ódio. Se a gente pairasse por cima do nosso país assim, o cheiro de medo e ódio, de incompreensão, energeticamente, o clima é esse. Então é um momento que estão muitas pessoas chegando e dizendo, nossa, como eu estou cansado, né? Como eu estou desgastado, como está difícil concentrar, né? Como está pesado, eu não entendo. Mas tudo isso é essa carga que a gente se conecta, que a gente entra nesse campo de tensão, quando a gente começa a definir uma separatividade. Eu estou querendo diferenciar da importância da gente fazer uma escolha, de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que parece bom senso para você. Mas isso é diferente da gente adotar uma postura emocional de desprezo ao outro e de projeção do mal absoluto. Né? Então existe um clima de terror. E isso faz com que tudo se torne pior. E aí entra o imaginário que cresce e levam muitas pessoas ao desespero e a guerras mesmo. Então, esse é o clima que está nesse momento. Aí nós somos chamados, né, a todos que estão buscando aí a transmutação dessas energias dentro e fora. Cada vez que a gente coloca esse mantra, nós somos um, que a gente se desarma, nós estamos acendendo novas luzes e possibilidades de isso estar sendo diluído. E esse é um desafio. Mas parece pequeno perto do que está acontecendo. Mas o que a gente também não suspeita é que essa energia do amor, ela é muito mais poderosa. Porque ela é exalada de uma forma por inteiro. É demais. É.
Então, que isso até escorre. Essa energia do amor, por que ela é tão poderosa? Porque quando ela é vibrada, nós estamos inteiros. E nessa inteireza, né, nós temos um quanto de conexão que é perfeito, que é divino. E a energia do ódio, ela é fruto da separatividade. Né? Então ela não tem a mesma potência. Então, se a gente começar a definir, através das questões materiais, o êxito da direção espiritual, nós vamos ficar muito perdidos. E aí, se o meu partido ganhar, eu vou ficar feliz e falar graças a Deus. E se meu partido perder, eu vou ficar triste e vou falar Deus nos abandonou. Sendo que esses movimentos, eles são só superficiais. Esse caos, ele é superficial. Mais profundo e para além do que está acontecendo, tem outros movimentos surgindo. Assim como foi com o cristianismo. Era um caos o início do cristianismo. E ninguém podia compreender e aceitar que para que esse movimento chegasse aos 4 cantos do planeta, ele tinha que acontecer daquela forma. E algumas pessoas tentaram convencer Jesus de se afastar, de mudar aquele destino. E ele respondia assim: por acaso você quer me desviar daquilo que o Pai reservou para mim? Ninguém entendia nada. Mas ele sabia dentro dele. Até hoje não se entende. Até hoje o cristianismo ele é muito incompreendido. E essa incompreensão também gera muitas distorções. Mas ele sabia, ele escutava a direção divina dentro dele para que fosse assim. Para que ele desse o testemunho até a última gota de que ele era capaz de afirmar aquela verdade a qualquer preço. Então ele foi seduzido para que pudesse largar tudo e ser um rei do mundo. E ele disse não. E ele foi ameaçado de todas as ordens. E ainda assim, nada o parou. Ainda assim, ele continuou afirmando a verdade, o amor. E pagou o preço maior que ele podia pagar. Esse foi um destino que, aos olhos da carne, parece que ele perdeu. Perdeu a vida material. Foi um desespero para os apóstolos. Foi uma deserção total. E 3 dias depois ele aparece e fala: pessoal, vocês não entenderam o que eu falei? Quem morreu foi aquele corpo. Olha eu aqui. Tudo que eu disse para vocês é de uma outra ordem. É da ordem do Espírito. Presta atenção. Vem cá, põe a mão em mim para vocês verem. Estou vivo. Isso não representa. Isso é só um lance, é só um tempo. Isso é perecível mesmo. O que eu estou falando para vocês é de algo eterno. E assim, muitos começaram a despertar internamente para essa verdade. E todos também foram fazendo caminhos de testemunho, de entrega, de um amor que aos olhos materiais parece só loucura. Mas eles estavam sendo orientados por um sentido divino. Então, o mundo material, ele é caos. E ele é dominado por forças
que são involutivas, por forças que ainda não se decidiram integralmente ao bem. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso planeta escola. É nessa contradição que a gente está aqui, sendo convidado a dar o testemunho, a viver a prova, de diante de tudo isso eu permanecer fiel à verdade, ao amor. E essas situações todas, elas são testes. E que não existe falha nesses testes. O que existe com eles é a oportunidade que se revele essas dimensões sombrias em nós. Seja numa situação política, como essa, ou seja numa perda de um relacionamento, seja numa perda de um emprego, seja numa situação de rejeição, onde movimentos vão ocorrer e vão revelar dimensões do nosso ego que não estavam sendo reconhecidas. E a partir daí a gente vai tomando consciência e acolhendo tudo isso. E vai integrando cada uma dessas dimensões. Até o momento que a gente possa desenvolver uma plena aceitação à vida, uma plena aceitação a cada uma dessas emoções, a cada uma dessas situações. Aí lembrando, José falar, então plena aceitação significa acomodação e passividade? Não. Eu posso definir uma postura, eu posso definir um caminho, mas plena aceitação é a gente conseguir não se revoltar quando aquilo que eu quero não é possível. E eu conseguir aceitar e acolher a minha frustração, acolha, e depois eu acolho a realidade. O nosso sofrimento, ele vem sempre de uma briga com a realidade, da gente não aceitar a realidade, seja ela externa ou seja interna, de eu não aceitar que eu possa ser capaz de sentir isso. Não, mas isso é tão imaturo, não, mas isso é tão primitivo, mas isso está sendo sentido. Se eu puder acolher e aceitar, isso pode se transformar. Mas se eu não puder aceitar, porque eu tenho uma imagem ideal que não é compatível com essa realidade, eu vou criar bloqueios. E assim a gente entra um pouco nessa palestra 212. O primeiro trecho que eu estou trazendo para vocês diz assim: cada fim é um começo, como cada começo é um fim. São ciclos infindáveis, ciclos após ciclos, como ondas do fluxo infinito do rio da vida. Se vocês fazem parte desse fluxo, cada vez crescem e se expandem mais em direção à unidade universal. Se eu consigo aceitar o fluxo da vida, eu vou me expandindo com cada onda que vem. Cada onda que vem dessa dimensão emocional interna, onda de tristeza, onda de culpa, onda de medo, onda de ódio. São fluxos de onda do mar infinito que vem e vai embora. Se eu puder aceitar, isso vai embora. Ou fluxos na dimensão material, externa, de situações que também vão acontecendo e despertando sentimentos. Ciclos, história, humanidade, tudo acontece, ciclos. Se eu puder aceitar e fazer parte desse fluxo, eu vou crescendo com cada situação. Você começa uma vida, aí tem um fluxo, tem um ciclo, que é do namoro, numa forma convencional. Aí depois pode ser que esse namoro gere um casamento, e aí é um outro ciclo.
Pode ser que nesse casamento um momento chegue o nascimento de um filho. É um outro ciclo. Né? E assim a vida, ela vai trazendo ciclos externos, situações e ciclos emocionais. A astrologia fala muito disso com a ideia dos planetas. Eu cheguei para uma astróloga amiga minha, a Regina, e ela disse, falei, Regina, olha o que está acontecendo, está tudo caindo, eu não estou entendendo mais, está tudo mudando, parece que está... O que eu faço? Olha aqui, abriu, um monte de coisa parece estar perdendo o sentido, e eu estou vendo um sentido em uma coisa totalmente diferente, que eu nunca tinha visto. Ela falou, Mateus, mas olha aqui os planetas que estão se aproximando. Olha aqui, tem esse, tem aquele, está tudo chegando no seu mapa agora. Isso vai durar mais ou menos uns 10 ou 15 anos. Eu falei, então é bom você aceitar. Quando ela fala 10, vai ser 10 meses, não 10. É o ciclo do trânsito desses planetas no meu mapa. Olha que interessante. Que a gente não tem a menor ideia. Tem ciclos que eles são rápidos. E tem ciclos que são esses, 10, 15 anos. E tem ciclos que podem ser, né, uma vida. Uma vida é um ciclo na trajetória do espírito. Isso é um ciclo que a gente está passando. E nessa trajetória é isso. Vai tudo mexer. E agora, com esses planetas aqui, você está sendo convidado a um outro tipo de conexão espiritual, que diz respeito a uma interiorização maior, a um silêncio. Né? Que diz, e começou a trazer algumas características que, quando elas começaram, parecia o caos, mas na verdade isso não é o caos. Só era diferente do que eu estava acostumado e trouxe mudanças. Como que acontece fora de nós. Muitas vezes, né, a gente imagina que é um caos, mas só vai ser movimentos diferentes que vão trazer mudanças para que a gente possa dar um próximo passo como humanidade e como ser humano. Que a gente não pode pular etapas. Então toda etapa ela é uma preparação para a próxima. E a gente não entende, porque a gente não está vendo lá na frente. Do mesmo jeito que a gente não entendia por que essa crucificação, por que Jesus tinha que morrer. A gente não estava vendo o efeito que isso poderia ter lá na frente. E teve um momento que tudo parecia perdido, que todo o nome dele estava sendo usado para outros fins. E ainda assim, né, para fins egoístas, autoritários, materialistas, né? Em nome de Jesus, mata-se, tortura, fazem guerras, cruzadas. Tudo se perdeu? Não, também era só uma fase, também era só um ciclo. Parecia o caos, gente. Imagina viver nessa época. Vocês não lembram, não? Que bom que vocês não lembram, gente. Era muito, graças a Deus, que a reencarnação apaga, né? Que bom que vocês não lembram. Que muitos de vocês estavam naquelas fogueiras, sendo queimados. E outros de vocês estavam naquelas fogueiras, queimando. Batendo palma para o leão. O quê? Batendo palma para o leão. Batendo palma para o leão, vibrando a cada mordida. E agora achando ruim disso ou daquilo. Então, veja os ciclos da história da humanidade. Né? Então a gente vai, a capacidade que o ser humano tem de adaptar, né? A flexibilidade que a gente tem de adaptar as coisas mais diversas, mesmo que no princípio pareça o caos. Então quando a gente começa a aceitar o fluxo, a gente se integra a ele. Mas, continuando aqui o slide, se o fluxo é interrompido por causa de suas obstruções, a força e a energia ficarão acumuladas em vocês e se tornarão bloqueios. E bloqueios significam dor e sofrimento. Vou repetir. Se o fluxo for interrompido
por causa de suas obstruções. O que seria isso? Medos. Quando vem algo e eu falo medo, isso eu não quero, esse planeta eu não quero que passe. Manda parar. Esse sentimento eu não quero que passe. Medo. Ou culpa. Eu não posso sentir isso. Gente, eu sentindo ódio. Que vergonha, que culpa. Né? Para cada um, pode existir uma culpa de sentir algo. Conheço muita gente que elas não podem sentir medo, que elas têm que ser tão fortes, elas têm que dar conta de tudo, que elas se enrijecem. E aí elas não conseguem aceitar a insegurança. E quando vem esse fluxo, quando vem essa onda, isso não é aceito, isso não é acolhido. E quando eu digo acolhido e aceito, gente, não é só identificar. Reconhecer não é aceitar. Tem um texto que eu comecei a escrever, nunca acabei, mas um dia eu acabo, que o título dele é esse: reconhecer não é aceitar. Reconhecer, muitas vezes, é um primeiro passo, mas eu posso reconhecer e ainda brigar com aquilo. E eu falo, eu sei que eu sou assim, porra. Vê se eu estou aceitando. Eu só estou reconhecendo, mas com raiva que isso esteja ali. Quando eu aceito, vai para o corpo. Passa pelo corpo. E aquilo vem junto com uma mudança sentida corporalmente. Essa é a aceitação visceral e transformadora. O ser, o puro ser, é plena aceitação. Como diz um amigo. E o ego é pura resistência. Porque ele quer tudo do jeito dele, para poder aceitar. Eu aceito se... É cheio de condições. Eu aceito se for o meu, do meu jeito. Sejam as pessoas, sejam os candidatos. Então, quando a gente não consegue aceitar, quando isso não é possível acolher esse fluxo, começa uma obstrução. Uma obstrução que é sentida corporalmente se eu estiver atento. No trabalho de focalização, dentro da psicologia que Gendlin nos trouxe, para mim é a psicologia mais profunda que eu encontrei, ele traz o corpo, ele evoca o corpo para a gente compreender na prática, de uma forma muito concreta e palpável, o reconhecimento dessa aceitação. Quando essa aceitação acontece, o nosso corpo fica leve. Passa. Eu posso até chorar, posso até sentir naquela hora uma dor, e quando ela é aceita, ela vai passar e o corpo fica leve. Mas quando não é possível, por isso que a gente faz sempre aqui no começo, esse check-up do corpo, essa observação do corpo. Quando existe alguma obstrução, isso é percebível corporalmente, né? Perceptível através das tensões, aperto na garganta, aperto no peito. Está tudo lá. O corpo ele registra tudo isso de uma forma muito fiel. E se eu presto atenção nesse aperto no peito, ele tem um significado implícito. E esse significado é algo que pede a aceitação, para que então possa fluir e o alívio vem. Às vezes, por exemplo, uma situação acontece, você não sabe o que, mas você sai dali com o peito apertado. E se você parar para observar e sentir, pode ser que você reconheça, é porque eu encontrei aquela pessoa e agora percebendo aqui meu peito, eu estou vendo que existe uma mágoa, existe uma dor
daquele momento que ela fez isso comigo e eu não consegui aceitar. Mas na verdade é algo que eu não pude evitar, então agora eu aceito. Quando eu aceito essa dor, acolho essa dor, pode ser que venha um choro. E nessa hora o peito que estava apertado se dissolve. E aí desobstrui e volta um fluxo. No nível espiritual não existe obstrução para o ser, mas no nível do ego, no nível dessas incompreensões, a gente vai criando obstruções que vai nublando o olhar do ser. A gente vai ficando confuso. Quando a gente está tão obstruído, chega um momento que para algumas pessoas a vida não tem mais sentido nenhum. Ela não consegue ver nada bom. Tamanhas obstruções que vão perdendo até a noção de realidade. Entre elas e esse fluxo, são tantas barreiras. E quando esse bloqueio acontece, energias ficam acumuladas. E essas energias acumuladas que não pôde fluir, elas vão gerar dor e sofrimento. Tudo aquilo que a gente não aceita, que a gente se revolta, gera dor e sofrimento. E aí a gente entende a pedagogia divina, porque a dor e o sofrimento, eles passam a ser o sinal de que algo está em distorção, que algo não está sendo aceito, que algo não está sendo possível de ser acolhido. Se eu usar da minha dor, do meu sofrimento, da minha tensão, para poder ver nisso como um sinal de algo que me pede socorro, preciso de atenção, preciso de ser visto e acolhido, é assim que nós vamos nos transformando e integrando todas essas ondas de emoções, de sentimentos que vão vindo. Nossa frase, aceita que vai vindo. Ela é ótima, essa frase. Então, tem uma outra frase pequena que diz assim: não é possível passar por uma nova fase se não fecharem uma fase anterior. Nenhum passo pode ser pulado. Se a gente olhar a história, ela tem movimentos que vão acontecendo ao longo da história. Primeiro precisa vir um determinado movimento que é base para o próximo. Na nossa vida, esse planeta que está chegando, ele é a base para o outro que vai girar depois. Em outras aspirais, cada laçada de uma espiral é a base para o próximo aspiral subir. E às vezes a gente quer pular. E aí a gente fica preso, estagnado, e às vezes a nossa vida, não está acontecendo nada, minha vida parece que não está andando, estou bloqueado, porque ainda não foi possível passar de fase. Passar de fase significa aceitar tudo que essa fase está te trazendo. E isso às vezes leva tempo. Tem coisas que são mais simples e rápidas, e tem outras que a gente vai demorar anos para conseguir aceitar uma situação. Tem gente que passa a vida inteira para conseguir aceitar que esse é meu pai, que essa é a minha mãe. Mas não podia ter feito isso. Às vezes nem passa de fase, né? Vai ter que voltar a tomar bomba, repete. Não queria que fosse assim, eu não podia ter feito isso. E esses são os pais perfeitos para nós, porque tudo que eles fizeram era o necessário para que emergisse as ondas que a gente precisa acolher. E elas não emergiriam se não fossem esses pais. A transformação da energia é totalmente impossível
sem a transformação da consciência. Então, às vezes a gente quer que as coisas mudem, que a energia do país mude, mas sem que a nossa consciência seja mudada. É quando muda a nossa consciência, é quando muda o nosso olhar, a nossa forma de ver, imediatamente a nossa energia muda. Então, nós temos, em vários lugares o tratamento com os passes. E também podemos falar das orações. Tudo isso são energias que são direcionadas para uma mudança. E uma oração que você faz, ela tem um objetivo. Quando eu oro, o objetivo é estar elevando a minha frequência, mudando a minha energia. Assim como eu faço um tratamento energético, uma homeopatia, um reiki, uma acupuntura, o objetivo é que eu possa estar mudando a minha energia. E tudo isso pode me ajudar e pode me trazer um alívio. Mas só vai ter realmente um efeito transformador se a minha consciência despertar e der um passo para um novo olhar. Caso contrário, eu posso receber algo e sair maravilhado. Nossa, que bom, como eu estou leve. Sai de lá, pego o telefone e já começo a passar. Porque não mudou aqui dentro. Por isso que quando Jesus curava as pessoas, Ele falava com elas. Vá e não peques mais. Vá e não pecar significa desvio. Vá e não se desvie outra vez. Toma consciência, então. Para que eu não me desvie outra vez, eu preciso tomar consciência de onde que eu estou caindo. A gente cai sem saber onde está caindo. Todo esse trabalho do guia, todo esse trabalho de autoconhecimento, ele é um convite para que a gente perceba onde estão nossas quedas. E quando eu percebo, então, onde que eu caio, eu começo a ter a chance de desviar desses buracos. É esse. Estou lembrando dele. Então, ele curava e as pessoas ficavam maravilhadas, porque o poder que ele tinha, o poder mental, a força que ele tinha, a integração no nível de vontade, de amor, era tão grande que ele tinha capacidade de alterar as moléculas no campo físico. Isso não é o problema para ele. Mas o que ele não tinha capacidade de alterar e nem forçar ninguém era mudar o olhar delas. Se eu não quiser, se eu não me abro, ele não pôde fazer isso à força. O que ele fez foi um convite. E quando a gente recusa esse convite, depois ele chega de outra forma, através. O convite não é para Jesus, é para o amor. Ele representa a força de amor, que é uma integração, que é um acolhimento de tudo. Ele conseguia acolher as pessoas que o assassinaram na hora da morte. Olha o nível. E pediu a Deus por eles. Esse é o nível de amor e de acolhimento. Quando não é possível a gente seguir e se integrar a esse nível, nós vamos, então, estar desenvolvendo esses bloqueios. E esses bloqueios que geram dor e sofrimento, eles são as chaves para que a gente possa, então, é o constrangimento da vida. Chega uma hora que está doendo tanto, que a gente está tão insatisfeito, que a gente está tão incomodado, que a gente está tão frustrado, que eu falo agora, eu não aguento mais. Eu me rendo. O que é que eu preciso aceitar? O que é que eu preciso de mudar? E aí algo começa a mudar. Todos nós estamos sendo destinados, mais cedo ou mais tarde, nessa ou outra vida. Porque uma vida é muito pouco para que a gente faça
entrega total para algumas pessoas. Para outros que já começaram, estão dando passos mais significativos agora. Para que a gente esteja escutando essas palavras do guia agora, significa que nós já começamos. Nós já estamos receptivos a esse convite do amor, representado pelo Cristo e seus ministros. O guia é mais um desses ministros, que vem traduzir numa linguagem moderna, mais acessível às nossas mentes hoje, a proposta do Cristo, que é essa mudança interna. Convido vocês a fecharem os olhos para a gente poder encerrar. E nós agradecemos por tudo que foi possível até agora. Nós dissemos agora, sim, para a vida, como ela é. Nós agradecemos a toda essa força de amor representada por esses mestres, como um chamado que ecoa nas nossas almas e vai vibrando. Aos poucos nós vamos atendendo, ouvindo com mais volume, ouvindo com mais entusiasmo esse convite que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. O amor nos aliviará de todas as aflições, de todo o cansaço. Cada dia um passo, cada dia mais, uma entrega. Que assim seja.